Oi, gente, tudo bem? Aproveitando o momento do dia, que tá um dia lindo, inclusive, hoje. Tem feito chuva por aqui em Portugal. Ontem, por exemplo, o dia foi cinza o dia inteiro, com chuva o dia inteiro, mas hoje o dia abriu. E aí eu fui dar uma volta e as notícias são boas. Recentemente eu fiz a compra das passagens aéreas da minha mãe, minha irmã e a minha amiga Camila, que são as pessoas que vêm trazer meus pets pra cá. E elas vêm pela TAP, linhas aéreas, e aí cada uma tem que vir com um pet, porque essa é a regra das companhias aéreas. Pela TAP o valor foi muito mais interessante, sem contar que por eles os animais conseguem vir no voo direto, que era uma das coisas que me preocupava e que era uma exigência minha, para ser menos complicado para eles e, enfim, ficar mudando de avião, né? Para as meninas também, a correria que é para fazer a conexão entre voos. Eu mesma, na vinda para cá, acabei perdendo a conexão, fiquei em Madrid por algumas horas. O meu voo ia sair 2h30, eu cheguei, o voo já tinha saído, não deu tempo de fazer conexão. E eu consegui um encaixe num outro voo para Porto às 19 horas naquele mesmo dia e acabou dando certo. Mas também entendi que foi por pura sorte, assim, porque a moça falou que não era nada garantido. Enfim, então até para não acontecer esse tipo de coisa, na hora da compra a minha decisão era que fosse um voo direto até Porto. E aí a TAP, eles têm acho que 3 dias da semana, se eu não me engano é terça, quinta e sábado. Eu não sei se continua assim, né? Mas quando eu falei com o rapazinho, o funcionário disse que era isso, 3 dias da semana que tem voo direto de Guarulhos para Portugal, para Porto. E voo noturno, que também era uma das prioridades, né, na compra. Então, a gente conseguiu um voo bem bacana, numa terça-feira, voo direto para Porto, e a saída de lá vai ser meia-noite, entre 11h30 e meia-noite. E deu umas complicações na hora da compra, minha irmã ficou me ajudando a fazer a compra, mas no fim das contas acabou dando tudo certo. Levamos umas 4 horas mais ou menos, porque eles ficaram exigindo os números do passaporte para fazer a compra. E a minha amiga, ela tá no processo de atualizar o passaporte dela porque tá vencido. E, enfim, eles não queriam vender a passagem aérea sem a informação do passaporte. Veja bem, o voo é só para fevereiro de 2023, nós estamos em outubro. E mesmo assim eles não queriam flexibilizar a informação do passaporte com o passaporte atual dela, porque muda a numeração quando você atualiza o passaporte, muda tudo, né? Enfim, e aí não queriam aceitar, minha irmã teve que, né, discutir um pouco com a companhia aérea, porque, enfim, entendo eu que quando a gente quer efetivar uma compra, é um direito nosso fazer a compra e é uma responsabilidade nossa manter os nossos documentos atualizados para entrar num país. Então, para entrar na companhia na Europa, né, não é na companhia, mas para eu entrar na Europa, eu sei que eu preciso ter o meu passaporte atualizado, né? Então, se na data do meu embarque eu não tiver com o meu passaporte atualizado, é um problema meu, né? Que eu vou perder todo o meu investimento com a compra da passagem. Então, eu acho que é uma questão de ter responsabilidade, de ter bom senso, mas impedir que uma pessoa faça a compra de um passaporte por conta de um passaporte que ainda não está atualizado, para mim não faz o menor sentido, sendo que eu tenho prazo para isso. Se eu estivesse em fevereiro, à beira do embarque e meu passaporte não estivesse atualizado, eles me pedissem de comprar o passaporte, seria totalmente compreensível. Mas na situação em que nós estávamos
Não era compreensível, não. Na verdade, achei bem absurdo. Mas, enfim, foi a única dificuldade que nós tivemos, por isso que levou tanto tempo, nessas 4 horas aí, para conseguir comprar um passaporte. E no fim das contas deu tudo certo. O embarque deles já tem data, vai ser em fevereiro, e eu tô muito feliz. E aí hoje eu fui fechar a empresa que vai fazer a documentação deles, né? Então, no dia 26 de setembro, eu revacinei os 3 com a vacina da raiva, com vacinas que são aceitas aqui na União Europeia. E deu tudo certo, né? Então, os 3 foram revacinados. E aí, a sorologia, ela tem que acontecer 30 dias depois dessa data. Então, hoje é dia 17 de outubro e eu tenho aí basicamente 10 dias, né? Enfim, ou menos 9 dias para fazer a vacinação não, o exame de sorologia, dentro do prazo que é estipulado por eles, né? Então, é nessa fase que nós estamos. Então, eu fechei o contrato hoje. Ela vai me passar os boletos para pagar. Esse processo não é barato, né? Nenhuma parte do processo ficou barato, mas a compra das passagens acabou ficando mais barato do que o que eu tinha orçado em setembro, quando eu comecei a pesquisar sobre, para saber mais ou menos qual seria o meu gasto com relação a um embarque dos animais na cabine. Essa é uma exigência minha, né, que os 3 viessem na cabine. Pela TAP ficou 160 euros por animal na cabine, mais a passagem das pessoas que virão com eles, né? Então, foi mais ou menos esse o valor. E a empresa também fica caro, né? Não é uma brincadeira barata trazer animais, mudar animais de países. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer bem pensado, porque é um super investimento. Para mim, não tem a opção de não trazê-los. A partir do momento que eu decidi vir para cá, a intenção era até vir com eles direto, mas não deu certo. Enfim, não tem problema, a gente espera. Dá uma baita de uma saudade, às vezes a gente tem umas crises de saudade aqui, porque eu acho que é a parte que é mais difícil para os imigrantes, né, para as pessoas que moram fora dos seus países de origem e família e tudo mais. Eu tava com o Michel assistindo This Is Us esses dias, e aí teve um episódio bem triste, enfim, uma situação aí, né, de morte no episódio, e a gente ficou emocionado, e aí a gente começou a chorar os dois. Ele não gosta que fale que ele chora, mas homem chora e ele chora, ele fica todo emocionado aqui, parece 2 manteigas derretidas. E aí nós choramos horrores aqui com o episódio, e aí a gente não conseguia parar de chorar. E ele pegou e falou, não, vamos trocar de roupa, vamos dar uma volta. E aí a gente vai dar uma volta, no caminho eu continuei chorando um pouco ainda, por conta de saudade, assim, saudade da família e, no meu caso, principalmente dos meus bichinhos, que são minhas companhias há anos, né? Humberto, meu companheirinho aí há 5 anos, pelo menos, então eu sinto muita falta, sinto falta de dormir com ele, sinto falta do corpinho dele do meu lado, sinto falta de brincar com ele, sinto falta de tudo. E os meus gatos também, né, de chegar e abrir uma porta e não ter nenhum pet te esperando. Então essas situações são tensas, assim, e aí aqui parece que dá uma apertada maior na saudade, mas ter essa previsão de uma data, né, de quando eles vêm pra cá e que vai acontecer, porque já tá tudo feito e eu já fechei as coisas, chega a dar um alívio, né? Então eu aproveitei também e passei num pet de bairro aqui para ver sobre rações, né? E aqui a gente não tem as mesmas marcas que a gente tem no Brasil. Os animais atualmente estão comendo Premier e aqui não tem Premier. Tem Royal Canin, por exemplo,
que era a ração anterior que eles se alimentavam, só que eu descobri que no pet shop daqui, eles só comercializam as rações comerciais mesmo, aquelas que têm uso terapêutico veterinário, que eles chamam, eles não podem comercializar se não tem um veterinário. Então eu preciso descobrir agora como é que eu compro rações hipoalergênicas, por exemplo, ou para controle de obesidade de animais aqui, porque parece que não é o mesmo tipo de ração. Enfim, meus gatos, talvez eu tenha até mais facilidade, essa questão da obesidade, né? Que eu tenho que controlar o peso dos bichinhos. Talvez com uma ração normal aqui eu ainda consiga equilibrar, pegar uma light, alguma coisa nesse aspecto. A minha preocupação é a hipoalergênica, porque a da Royal Canin ele não curtia e eu nem achei aqui a hipoalergênica da Royal. Então eu não sei se eu tenho que ir de repente numa clínica veterinária, talvez seja isso. Passar num veterinário, talvez o veterinário indique um local onde tem a ração. Mas eu fui dar uma olhada nos preços mais ou menos, né, das rações. E aí a moça chamava Cláudia, muito simpática. Deu algumas orientações e falou dessas marcas, falou que é muito boa, que a gente não conhece no Brasil. Mas ela disse que é uma ração natural, que é super saudável, que é como se fosse uma super prêmio. E o jeito aqui é a gente também dar uma experimentada e entrar em contato com os veterinários para ver, né? O importante é que o veterinário recomende aí qual que é a ração, de repente, mais próxima do que eles estão habituados. Mas o Bartô, ele tem dificuldade para comer, ele não come qualquer coisa e ele passa mal com ração. E os meus gatos comem demais, então qualquer coisa que eu acho que eu oferecer para eles eu não vou ter dificuldade. É só fazer aquela misturinha básica, né, para eles se adaptarem com o sabor. Mas eu acho que não vai ter tanta dificuldade com a alimentação deles. E é isso que eu queria contar para vocês. Essa etapa que eu acabei de fechar, né? São as cenas dos próximos capítulos. Eu já tô aqui na minha busca incessante por trabalho. Aqui eu sou imigrante, né? E como imigrante a gente sabe que a recolocação profissional na nossa área é um pouco mais complicada. E eu ainda tenho a questão do inglês que eu fiz. Cursei inglês por muito tempo, assim como muitos brasileiros também fazem, né? Escola de inglês e tudo mais, investem no inglês. Só que a gente no Brasil acaba não utilizando, então eu sempre trabalhei em empresa nacional e eu nunca precisei usar inglês. E eu nunca utilizei, na verdade era bem um investimento bem perdido mesmo, o inglês para as empresas onde eu trabalhava. Não usava absolutamente nada. E se você não usa, não pratica a gramática, não você perde, né? Você perde o inglês, assim, você tem que começar praticamente do zero de novo, toda vez. Então agora eu preciso investir em inglês, porque todas as vagas aqui exigem inglês, além do inglês, às vezes exigem outra língua. Então, tipo, inglês e francês, inglês e italiano, inglês e alemão, inglês e espanhol. Então, dependendo da oportunidade, você precisa falar mais do que uma língua, mais de 2 línguas. Então, eu tô sentindo dificuldade por conta disso. Tô procurando absolutamente todas as oportunidades, assim, desde vagas, né, que a gente chama aí no Brasil mais operacional, né, de atendimento, de seja lá o que for, que eu acho que eu consiga fazer, né, e que eu esteja mais ou menos dentro do perfil, apesar de não ter experiência. Tô me candidatando e também tô me candidatando nas vagas da minha área mesmo, que não exijam o inglês fluente. E tem bastante oportunidade aqui, né? Mas é aquele negócio, é trabalhar para pagar a conta, né? Não necessariamente a sua área de atuação que você vai conseguir de imediato. E por enquanto eu tô nessas, de conseguir um emprego, trabalhar, e aí vou me candidatando e me aperfeiçoando em línguas, né? Vou começar a fazer novamente o inglês, tô estudando um pouquinho de francês também, para ver se
ajuda, né? Pelo menos uma comunicação básica para falar com as pessoas, porque é o que usa muito. E vou ver se eu faço um pouquinho de espanhol também. Acho que todas as línguas aqui, o que a gente, qualquer forma que a gente consiga de se comunicar é interessante, porque aqui tem de absolutamente tudo. Todos os lugares que você vai, além de ter imigrantes, tem turistas de todas as nacionalidades na Europa. É muito legal. E é isso, eu tô fazendo cursos também. Tô fazendo fiz um curso de onboarding para entender um pouco melhor como funciona e como estruturar o onboarding nas empresas, de engenharia de cargos, que também achei bem interessante. Não foge muito da minha experiência profissional na parte de descrição de cargos, já, né, enfim, é só uma forma nova de falar sobre descrição de cargo, mas me atualizando, aproveitando que eu tô em casa para atualizar os meus conhecimentos, atualizar meu currículo, né, entender como que o mercado tá falando e tratando os assuntos. E essa semana, amanhã eu começo um outro curso que é de Tech Recruiter, que também é para contratação na área de TI aqui, que é o que tá bombando. Então, pessoas que têm conhecimento na contratação de profissionais de tecnologia é o que eles estão pegando no mercado. Inclusive, o mercado de TI aqui está extremamente aquecido, eu acho que no mundo inteiro. Quem fez TI na vida estourou, assim, porque é a oportunidade que mais tem. Engenharia também. São as vagas que mais aparecem, né? E é isso, minha gente. Aqui é um pouco da minha casa. Na verdade é um quarto, né? A gente compartilha o quarto, eu e o Michel, e aí a casa com outras pessoas. Tem a cama, um gaveteiro, um armário, e a gente tem uma varandinha aqui bem interessante. E eu espero que em breve eu consiga dar mais notícias boas pra vocês. Um beijo, gente. Até a próxima.